O dia do sorriso. O que é preciso para ser feliz? Escrito e narrado por Raimundo Fernandes. Capítulo 1. Você sabia que a felicidade está ao seu alcance? Quem nunca desejou viver a vida plenamente, imune aos fatores externos que nos cercam, vivendo uma espécie de felicidade plena? Imaginem se vocês parassem um pouco para pensar e refletissem sobre como, quando e se isso ocorreria na vida de cada um de vocês. Entendam que basta parar e pensar e descobrirão que nunca encontrarão uma fórmula mágica que sirva para todos os seres humanos. Mas entenderão que a felicidade é única para cada um de nós. Como se para cada um existisse um projeto exclusivo e individual, e que seu modelo foi, após planejado, jogado fora, sendo impossível que seja novamente refeito para outra pessoa. Compreendendo isso, cada um de vocês deve se perguntar: o que é preciso para ser feliz? Nunca se esqueça, as ondas não são maiores que o mar, e a tempestade não é maior que o céu. Capítulo 2. Dedicatória. Ao Criador de todas as coisas, o que é, que era e que há de vir, que me deu entendimento para todas essas coisas e me fez compreender como é fácil ser feliz, mesmo vivendo sobre toda espécie de tribulações e sofrimentos que esta terra em que vivemos tenta nos impor. Ao Deus Criador, que esteve comigo todos os momentos da minha vida, me livrando de todo o mal, não me deixando cair nem tropeçar nas pedras que surgiram no caminho. A Jesus Cristo, autor e consumador da salvação proposta pelo Criador, a essência do amor de Deus que foi enviada aos homens para que eles compreendessem verdadeiramente o que é amar e que apenas conhecendo esse amor seria possível andar pela terra sem sofrimento e tristeza. A minha família que sempre esteve comigo, me apoiando, me confortando e guiando de volta ao caminho, nas vezes que, por algum descuido, me desviei dele. A minha esposa, pela sua compreensão, pelo seu amor incondicional e pelo seu carinho dedicado a mim e a meus filhos. Aos meus irmãos em Cristo espalhados pelos quatro ventos, que Deus os proteja e guarde até o dia da volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 3. Quanto vale ser feliz? Muitos se perguntam o quanto devemos lutar para alcançarmos a plenitude da felicidade, mas nem mesmo se dão o trabalho de buscarem os reais motivos que proporcionam a felicidade. Olham para os outros e ficam imaginando como eles conseguiram chegar a esse lugar de descanso, onde nada mais consegue os deixar frustrados e entristecidos, e nem ao menos procuram ver se eles mesmos não foram muitas vezes guiados por esse caminho que os levariam para essa posição tão desejada, mesmo sem perceber que estavam sendo guiados para isso. O que vocês lerão aqui, para alguns parecerá prepotente, e para outros impossível. Mas adianto que é sim possível, que é sim um objetivo viável. Basta apenas ter em mente duas coisas: amor próprio e interesse em transformar o mundo em um lugar melhor. Gostaria de dizer que quando o homem nasce, as opções já começam a ser postas diante dele. Como? Dirão muitos. Se não tenho escolha ao nascer, se não posso escolher sequer em que família nascerei. Posso afirmar que a sua história começa a ser escrita antes do ventre materno, antes mesmo da fecundação do óvulo, antes mesmo de entrar pelo sistema reprodutor feminino, antes mesmo de ser expelido ao encontro do óvulo que o abrigará até a primeira transformação que sofrerás durante a sua longa jornada aqui na Terra, antes mesmo de seu progenitor ter sido desejado pelo seu par, antes mesmo de ter optado por conceber.
Depois sua história começa na sua sobrevivência em meio a tantos outros milhões que não tiveram a oportunidade de serem sequer expelidos para o aparelho reprodutor feminino e se perderam ao longo dos anos do seu progenitor. Muitos dirão, mas naquele tempo eu também não tive escolha. Lhe asseguro que o seu futuro dependia de você naquele tempo, da mesma forma que depende de você hoje, após ter crescido e se transformado em um adulto. Pois as suas decisões ora dependem de você, ora dependem de fatores externos. Porém, o mais importante de tudo isso é que você mantenha sua força interior, sua força de vontade, sua força de continuar lutando, pois foi assim desde o princípio, desde quando ainda era apenas um espermatozoide que não tinha nenhum conhecimento do seu destino. Mas mesmo assim suportou, enquanto ainda estava no seu progenitor, as irregularidades de temperatura, às quais era tão sensível, mas por puro instinto e seletividade sobreviveu. Que mesmo quando a caminhada estava tão distante e os obstáculos estavam quase intransponíveis, não desistiu, pois sabia que a única opção era continuar em frente para permanecer vivo. Que ao se espremer entre milhões para alcançar o seu objetivo, não pensou em desistir, pois sabia que se desistisse, reconheceria que tudo o que havia feito até aquele momento havia sido em vão. Então teria sido apenas um coadjuvante de alguns daqueles que o comprimia. Que ao chegar a seu objetivo não desistiu, por ser aquela última barreira a mais difícil que havia enfrentado, pois sabia que as outras barreiras pelo caminho serviram de consolo e aprendizado para aquela última etapa. Que ao vencer o último objetivo não se vangloriou de si mesmo, nem humilhou os perdedores, pois se assim tivesse feito não seria digno de se manter na posição que havia alcançado. Apenas deixou as coisas acontecerem e que a natureza seguisse o seu curso. Eu pergunto então a você, que já venceu, que já é um vencedor antes mesmo de ter nascido, antes mesmo de ter visto a luz do dia pela primeira vez: quanto vale ser feliz? Eu tenho a resposta. Ser feliz vale cada luta que você teve durante a sua vida inteira e que mesmo cansado, desestimulado, desinteressado, se manteve firme e continuou seguindo em frente, sem saber sequer para onde estava indo. Vale cada passo que você deu sem olhar para o chão com medo de cair, apenas confiando que existia uma força que o conduzia. Vale cada sorriso que você recebeu ao vencer os obstáculos que se apresentaram na sua vida e mesmo assim não desanimaram nem o fizeram desistir. Vale ter a consciência que é forte, porque sua força não vem de si mesmo, e sim dos outros, que por muitas vezes sequer conheceu. Vale chegar ao fim de uma longa jornada, olhar para trás e ter a consciência que chegou ali sem passar por cima de ninguém. Pelo contrário, muitas vezes tendo sido a mão que a tantos ergueu. Vale poder deitar e descansar sua cabeça ao dormir, sem ter a sombra daqueles que te desafiaram, e você, em vez de apenas ter feito a sua parte na caminhada, ter se tornado para esses a pedra de tropeço que os impediu de chegarem ao seu destino. Ter fé suficiente para crer que sem Deus seria impossível, ao mesmo tempo que ser consciente que sem fé em você mesmo também seria impossível. A felicidade vale a pena quando se olha para trás e podemos ver que no caminho onde passamos não ficaram destroços, e sim uma estrada, que apesar de não ser perfeita, pode servir de norte para que outros possam seguir. Capítulo 4. Existe uma forma de ser feliz sem abrir mão dos meus planos? Você já analisou se seus planos estão de acordo com o que você viveu até agora, ou se você está tentando fazer seus planos de acordo com o que tem visto em relação ao sucesso de outras pessoas? Será que agindo assim, planejando de acordo com os planos dos outros, você não está cada vez mais entrando em um ciclo sem fim, onde não encontra um lugar onde possa se sentir confortável e, consequentemente, não está a cada dia se tornando mais infeliz? Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha esquecido seus planos, por serem mais difíceis de alcançá-los, e simplesmente começou a fazer planos baseados em histórias de sucesso que você conhecia. Eis a chave de tudo. Será que os planos que você está fazendo
São realmente o seu ideal de vida? O seu primeiro amor? Ou será que você, por querer trilhar caminhos mais fáceis e supostamente mais seguros, por terem sido trilhados por outros, simplesmente não se desviou totalmente do que realmente te faria realizado plenamente? Antes de pensar se seus planos, seus projetos te farão feliz ou não, primeiro você terá que revê-los e analisar se realmente você ainda está seguindo o que seu coração mostrou no princípio, quando as coisas eram mais fáceis, quando a juventude e a força que o conduzia era mais forte. Talvez seja necessário dar uns passos para trás antes de poder tentar caminhar para os seus objetivos novamente. Provavelmente, o que você terá que abrir mão para alcançar seu lugar de descanso, sua realização pessoal, onde encontrará a felicidade plena, não serão seus sonhos, e sim um Frankenstein de sonhos e objetivos de outras pessoas, que você foi montando ao longo de tantas decepções e desalentos que aconteceram durante a sua caminhada. O que antes era um sopro no teu espírito, um projeto sonhado pelo Criador para a sua vida, foi se transformando em algo que não pertencia a você, que não havia sido planejado para você, de acordo com seu caráter, com sua personalidade. Por isso, tantas vezes veio a frustração, o desânimo e a fatal desistência e o consequente comodismo com a situação. É muito importante entender e reconhecer onde errou, onde se desviou, onde desistiu de seu primeiro amor. Seus planos verdadeiros, seus projetos que foram feitos exclusivamente para você, criados com perfeição, da mesma forma que um bom alfaiate faz um terno que se encaixa perfeitamente às suas medidas. Se você tentar viver os sonhos e os planos dos outros que não foram feitos para você, é como se quisesse vestir uma roupa que foi feita para alguém 10 quilos mais magro que você. É claro que essa roupa não se ajustaria. É claro que ela não cairia bem em você. Simplesmente porque ela não é sua. Nem foi feita para você. Muitas vezes achamos que estamos desistindo dos nossos sonhos e nem percebemos que eles não são nossos, que eles não foram planejados para nós, bastando apenas, na maioria das vezes, um olhar para trás para encontrar o seu verdadeiro eu. Conhecer a si mesmo antes de querer conhecer o que a vida tem para você. Na maioria das vezes, deixamos nossos sonhos tão para trás que não lembramos mais deles e passamos a viver os sonhos dos outros, achando que são os nossos. E é essa a receita perfeita para sermos infelizes. O primeiro passo que devemos ter em mente antes de pensar em desistir ou não de algo é: será que é isso mesmo que eu quero? Será que estou querendo isso para mim porque é o melhor ou porque é o mais cômodo? Será que esses sonhos e planos são meus ou eu peguei emprestado de alguém porque achei que daria certo comigo? Na maioria das vezes que desistimos de algo e nos culpamos depois, sequer paramos um pouco para pensar em todos os questionamentos anteriores. E muitas vezes deixamos que as pessoas nos olhem como pessoas fracas e incapazes de concluir um projeto de vida que nem sequer era nosso. O importante de tudo é ter a certeza que está no caminho certo, que os planos que tenta viver são realmente o melhor para você, que os objetivos são realmente seus. Se depois de fazer todos os questionamentos, você continuar com a certeza que sim, que é esse o seu objetivo, com certeza, só por fazer essa análise, você já terá força para dar muitos outros passos na sua caminhada e nunca terá que desistir do que realmente for seu. Capítulo 5. Posso ser feliz e fazer os que estão ao meu redor também felizes? Sim, você pode. Basta querer compartilhar com os seus tudo o que lhe tem sido permitido usufruir. Da mesma forma que partilhamos as coisas materiais, concretas, podemos também compartilhar as coisas imateriais. Vocês podem perguntar: como pode ser feito isso? Eu respondo a vocês. O partilhar imaterial é quando o ser humano passa a olhar para o seu próximo da mesma forma que olha para si mesmo, sem julgar, sem condenar, sem culpar, sem exigir. As cobranças que fazemos aos que nos rodeiam muitas vezes é o que impede eles de serem felizes, usufruindo conosco dos momentos de felicidade ao qual nos encontramos. Cobrar a alguém algo que naquele momento ele não é capaz de dar
é o mesmo que exigir de alguém que não tem dinheiro nem para a comida, que compre um terno novo para andar mais apresentável. Muitas vezes temos feito com os que nos rodeiam, com os que amamos, exatamente o que fizeram conosco no início da nossa caminhada, quando ainda começávamos a construir o que já foi conquistado hoje. E assim, tolhemos e impedimos que esses cresçam e usufruam do que temos agora para eles. Amar não pode ser sinônimo de cobrar. Amar tem que ser sinônimo de conhecer, compreender, conquistar, ajudar, orientar e, principalmente, perdoar. Se hoje alcançamos o nível de compreensão das coisas que nos elevou a uma condição onde os problemas que surgem não nos influenciam mais como antes, não podemos querer forçar aos que nos rodeiam e que amamos a estar nesse mesmo nível que nós, pois seria como querer ensinar álgebra ao seu filho de 2 anos de idade. Temos que entender que há tempo para tudo, inclusive para que os que fazem parte do nosso universo pessoal consigam enxergar as coisas como nós enxergamos hoje, pois tudo é uma questão de maturidade, seja espiritual ou da própria evolução do caráter humano. Para que possamos fazer os que nos rodeiam felizes, é necessário sermos, acima de tudo, sábios e aplicarmos tudo o que vivemos até o momento no convívio com nossos entes queridos, para que assim possamos construir pequenas ilhas de felicidade, amor e compreensão, que com a graça de Deus se unirão a outras ilhas, ajudando assim a transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. Ser responsável para com os que amamos não é ser um ditador, é ser um conhecedor profundo de cada um deles. Viver com eles tem que se tornar uma alegria constante e não um sacrifício diário, como muitos assim têm vivido com os seus. Tudo isso só será possível quando cada um que faz parte do seu universo conseguir olhar para você como um amigo, um irmão, um confidente, um igual. Pois enquanto não houver tudo isso, você não terá a confiança deles e o respeito mútuo não existirá, fazendo com que eles se sintam deslocados, o que impedirá que eles sejam felizes ao seu lado. Capítulo 6. O homem busca a sua felicidade sem saber o que está buscando. A felicidade não é algo que se possa comprar no supermercado da esquina. Também não é algo que se possa estabelecer através de metas e roteiros pré-definidos, pois muitas variáveis que fogem ao nosso controle ocorrem ao longo do caminho que percorremos durante a nossa existência aqui na Terra. Ser feliz não é algo que se possa ligar e desligar, pois não escolhemos a forma como nossos sentimentos irão reagir diante das situações e das adversidades que se formam à nossa frente. Dessa forma, nós buscamos o que não podemos buscar e a encontramos nos lugares mais inesperados, que possivelmente em nenhum dos nossos planos pensaríamos em tê-la daquela forma. Por isso, é impossível planejar algo que não passa por planejamento, pois na maioria das vezes sequer sabemos conscientemente o que nos vai fazer felizes ou nos deixará entristecidos, pois muitas vezes algo que pensaríamos que nos deixaria felizes vem com a sensação de frustração e um vazio que ainda precisa ser preenchido. Muitas vezes o homem, achando que é senhor de si, busca preencher esse vazio com coisas que de forma alguma o preencheriam, pois não se pode preencher o espaço retangular com quadrado, da mesma forma que não se pode preencher algo que é imaterial com o que é material. Compreender que a felicidade não se obtém com as coisas materiais é o primeiro passo para entender que não se pode buscá-la através de planejamentos frios e sem vida, pois a verdadeira felicidade só pode ser encontrada no conjunto das coisas mais simples e pequenas, que isoladamente podem não fazer nenhum sentido, porém, quando aglutinadas, nos dão a satisfação imensurável, fazendo com que a vida seja cada vez melhor e mais fácil vivê-la, fazendo com que o convívio com os que nos rodeiam seja cada vez melhor, pois isso será um reflexo do que estamos irradiando agora. Pense nisso como uma onda que vem com toda a força sobre você quando está na praia. O que lhe garante que ela não quebrará antes que você mergulhe por baixo dela?
Ou que você conseguirá prever, caso decida pular sobre ela, se outra onda ainda maior não te espera antes mesmo de conseguir saltar a primeira. Entendam que as variáveis para que você possa ser feliz estão dentro de você e não no mundo. Pois se nos prendermos às coisas que acontecem no mundo ao nosso redor, jamais conseguiremos encontrar uma paz verdadeira que nos fará felizes, independente das circunstâncias. Sua felicidade depende de como você é para você, e não como o mundo é para você, ou como as pessoas pensam sobre você. Pois ser feliz é, antes de tudo, ser o que você deseja ser. Capítulo 7. Foi assim que eu cheguei à minha felicidade plena. Muitos veem os outros vivendo uma felicidade duradoura, plena, e se perguntam como foi que eles conseguiram isso, e ainda por que não conseguem o mesmo. Não é uma pergunta fácil de responder, e também não existe uma resposta única que sirva para todos os casos. Mas podemos observar e fazer uma análise dos fatores comuns que cada uma dessas pessoas tem. Em primeiro lugar, devemos observar alguns fatores na vida de cada uma delas, alguns dos quais listarei abaixo. Vivem só? Constituem uma família ou fazem parte de um núcleo familiar? Qual a condição financeira delas? Achamos que são felizes porque andam sorrindo ou percebemos a paz que as acompanham? São pessoas que respeitam os valores familiares? Creem em Deus ou não? São pessoas doces ou amargas? Têm esperança no futuro, planos, sonhos ou vivem apenas do passado? Sabem onde querem chegar ou acham que já alcançaram seus objetivos? Precisam de alguém para lhes dizer o que fazer ou sabem realmente como agir em cada situação que lhes apresentam? Podem sofrer decepções e mesmo assim permanecer felizes? Têm uma autoestima elevada ou se acham coitadinhos? Precisam de alguém lembrando-lhes todo dia o que fazer ou têm atitude própria? Podem sofrer como todo mundo ou estão blindados de alguma forma? Amam os seus semelhantes ou desprezam os que acham inferiores? Podem sofrer sem querer que os outros sofram ou se acham no direito de desejar o mesmo sofrimento aos que lhes fazem sofrer? Procuram amar aos seus semelhantes independente da condição social ou fazem distinção entre classes? Tiram proveito das situações quando têm oportunidade, mesmo sabendo que estão prejudicando os outros? Precisam ser repreendidos constantemente sobre as mesmas coisas? Tiram de um para dar ao outro ou respeitam a condição de cada um? Pode ser que ao observar essas coisas você comece a compreender como é fácil entender porque uns são felizes e outros não. Como uns conseguem atravessar circunstâncias adversas com um sorriso no rosto e outros não. Como uns amam, independente se são amados, e outros não. Como uns fazem por amor e não por interesse. Como uns mantêm a esperança até o fim e outros se desesperam ao primeiro sinal de perigo. Como uns são felizes e outros não. Saiba que apenas observando, talvez você compreenda porque muitos conseguem e você não. Pois o simples observar e ter vontade de aprender talvez seja o primeiro passo. A disposição que lhe faltava para começar a tentar. Pois foi através dessa observação que comecei a entender que um dia seria capaz de alcançar a plenitude da felicidade. Os próximos passos são muito mais profundos, mas creio que até o final deste livro o entendimento virá. Capítulo 8. Posso agora que encontrei a felicidade, perdê-la novamente? Entendam uma coisa. Para um homem permanecer no lugar de descanso que encontrou, é necessário compreender que está no seu lugar de descanso, pois sem isso, será muito fácil sair dele em busca de coisas e lugares que não pertencem à sua vida, pois essa é a natureza do homem, uma busca sem fim. Aqui vocês começam a compreender que é possível sim sair do nosso lugar de descanso, onde um dia encontramos um lugar repleto de paz de espírito, que aqui nos referimos como sendo uma felicidade plena, simplesmente por não compreendermos que já chegamos ao nosso destino,
por simplesmente desejarmos seguir adiante. Como em um trem, onde já chegamos na nossa estação de destino, mas teimamos em seguir adiante para conhecer a próxima estação. Se você não tiver certeza dos seus objetivos, dos seus projetos, dos seus planos, você nunca conseguirá descer na sua estação correta. Não só descer, como também permanecer nela, estabelecer limites de até onde você deve ir, é fundamental para não perder o que você já conquistou. Manter o que conquistamos é fruto de um esforço contínuo em tentar frear a própria carne ou a própria natureza humana, como vocês queiram falar, de se lançar no desconhecido em busca de aventuras que na maioria das vezes não nos pertencem, que só servirão para nos mostrarem um caminho de volta, cheio de pedregulhos e nos atrasar na nossa caminhada. Não estou aqui querendo tolher ou frear o espírito empreendedor do homem. Apenas estou dizendo que devemos ter prudência e comparar o que o nosso espírito empreendedor quer com os nossos projetos de vida, com os nossos sonhos, e se eles estiverem em desacordo, pode cair fora, pois com certeza vais cair em uma armadilha que você mesmo pusestes e se arrependerá amargamente da decisão que tomou. Talvez a queda que você vier a sofrer em decorrência disso poderá afetar e até tornar a caminhada de volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído tão difícil que talvez você jamais consiga retornar a esse lugar de descanso durante o tempo que lhe restar na sua existência terrena. O importante aqui é compreender que só existe uma forma de perder o que conquistou e que só existe uma pessoa que pode tornar isso possível: você. Capítulo 9. Perder alguém que amo, que para mim é insubstituível, é motivo para ser infeliz até o fim da minha vida? Muito bem. Vocês devem estar se perguntando: que assunto difícil de se falar, não é? Por mais que pareça difícil encontrar uma solução para os que passam por esse tipo de situação em suas vidas, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: por mais dura que pareça uma situação, sempre há uma saída. Vou começar fazendo uma analogia. Uma pessoa tem uma máquina que é insubstituível. Um certo dia essa máquina apresenta um defeito e para de funcionar. Desesperado, o dono daquele equipamento, que era fundamental para a sua sobrevivência, chama um especialista que possa consertá-la. Após examinar, o especialista encontra uma peça defeituosa, que segundo ele, não existe mais no mercado para ser reposta, e que por isso, aquele equipamento não tem mais conserto. Desesperado, aquele homem pensa em uma solução rápida, pois sua subsistência dependia daquela máquina e como ela era única, não conseguiria substituí-la. Sem saber o que fazer, o homem, num ato de desespero, sai em busca de algo que possa substituir o que é insubstituível. E nessa busca, termina definhando, e sua vida chega ao fim. Da mesma forma, é o homem que tenta substituir algo que é insubstituível com um ente querido que perdeu. Se assim continuar tentando, definhará, e com certeza definhará até o fim de sua vida. O que devo fazer então? O primeiro passo é compreender que o ente querido que se foi não poderá nunca ser substituído, nem por outra pessoa, nem por algo. Pois se assim tentarmos, com certeza, mais cacos terão que ser juntados depois de cada tentativa. Primeiro conselho: não procure substituir o que é insubstituível. A segunda coisa que se deve fazer é não tentar encontrar distrações desviando do problema, que mais cedo ou mais tarde voltará e te fará sofrer tudo novamente. Segundo conselho: aceite a perda. Não tente encontrar um culpado para ela. Se for necessário, perdoe. A terceira coisa a fazer é encontrar uma saída para o ciclo de tristeza sem fim que você se encontra. Terceiro conselho: mais do que nunca, você precisa de um objetivo para a sua vida. Então pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim neste momento? É imprescindível compreender essas três coisas para que você não afunde mais na areia movediça que a situação te fez cair. Pois da mesma forma que você afunda quando se debate, quando cai na areia movediça, assim será na sua vida se você não tiver um foco, um objetivo,
logo após sua perda. A vida parece ser dura muitas vezes. Pensamos por que determinadas coisas acontecem conosco e assim criamos um ciclo vicioso de lamentações que nos afundam cada vez mais nas nossas tristezas e nos dragam cada vez mais para o poço sem fundo dessas tristezas e lamentações, de onde nunca mais conseguiremos sair até o fim da nossa existência. Entendam que as perdas sempre vão existir no curso de nossas vidas, da mesma forma que as vitórias e conquistas também sempre existirão, o que na maioria das vezes excede muito em relação ao número de perdas. A grande questão é que temos a mania e o costume de valorizar as derrotas em detrimento das vitórias, esquecendo muitas vezes quão fortes e valorosos nós somos e nos deixamos confundir, afundando na síndrome do coitadinho, nos vendo muitas vezes de uma forma muito mais inferior de como as pessoas nos veem e do que realmente somos. Um último imprescindível conselho: entenda que a morte é apenas o começo e não o fim, e que nosso entendimento em relação a isso é ínfimo em relação ao verdadeiro significado da vida eterna e os que verdadeiramente a herdarão. Pois o que conhecemos não compreendemos, e o que compreendemos não se encaixa no nosso limitado entendimento. Capítulo 10. Amo alguém que não me ama. Como posso ser feliz? Antes de mais nada, farei mais uma pergunta. Como anda seu amor próprio? A resposta para a primeira pergunta, título deste capítulo, passa sem sombra de dúvidas pela resposta da pergunta anterior. Pois se você perdeu seu amor próprio, é preciso que você o recupere antes de continuar a ler esse capítulo. Digo isso, pois seria impossível alguém se recuperar de uma perda sentimental se não consegue amar a si mesmo. O amor próprio deve estar acima de muitas coisas na nossa vida, inclusive do amor pelas riquezas, pelos filhos, pelo trabalho, entre outras coisas. Sei que muitos vão me crucificar por estar dizendo essas coisas, principalmente sobre amar mais do que aos próprios filhos. Quanto a isso, tenho a dizer algumas coisas que farão com que vocês concordem também com essa parte. Em primeiro lugar, se você não tem amor próprio, a meu ver, não teria direito de sequer pensar em pôr outra vida no mundo, para que como você seja infeliz dentro dessa sua falsa concepção de amor. Você pode me dizer que antes de ter esse filho, você tinha um certo amor próprio e o tempo, o casamento e outras coisas o fizeram perder esse sentimento que você tinha. Nesse caso, eu posso lhe dizer que você tem duas opções. Ou você aprende novamente a ter amor próprio, ou você desiste de ser pai ou mãe. Pois se você continuar a ser esse tipo de exemplo para aquele que você convive dia após dia, certamente estará criando mais um protótipo de infelicidade humana para as futuras gerações. Tenho certeza que se você compreender que o fato de, em primeiro lugar, se amar, seria suficiente para desencadear uma série de fatores que influenciariam não só sua vida, mas a vida de dezenas de pessoas que te amam. Você pararia de ler este livro agora e iria entender o que foi que fez você perder a autoestima, pois isso resolveria, em um primeiro momento, todos os seus problemas imaginários. Chame de depressão se quiser. E em um segundo momento, abriria seus olhos e o ajudaria a encontrar os caminhos para resolver os problemas reais. Não estou aqui querendo dizer que não tenho problemas, que minha vida é uma maravilha, que tudo nela é perfeita. O que estou tentando lhe mostrar é que se você se amar em primeiro lugar, você não sentirá raiva de si mesmo quando tudo estiver dando errado. E sim olhará para o problema, despejando nele os sentimentos que hoje, pela sua falta de amor próprio, você derrama sobre você, destruindo completamente qualquer chance de sair dessa situação. Pois assim, você vai literalmente afundando nesse mar de lamentações que você criou. Da mesma forma, quando você não tem amor próprio e ama incondicionalmente alguém que não te dá o menor valor, você acaba deixando cair sobre você a responsabilidade por seu amor não estar se concretizando, se culpando porque a pessoa que você ama não retribui esse sentimento. Onde você deveria, se amasse um pouquinho você em primeiro lugar, olhar se o problema não está no outro,
pois se você fizesse isso, conseguiria transferir para outra parte os sentimentos depressivos que você está lançando sobre você, como a culpa e os seus defeitos, que você imagina ser impeditivo dessa relação. O amor próprio impede que você naufrague nos seus próprios sentimentos, pois perdê-lo te faz cair nesse mar revolto de sentimentos, culpando-se por algo que não tem condições para julgar devido à sua condição atual, se tornando você o seu próprio juiz e carrasco, onde a sentença final será a infelicidade e muitas vezes coisas piores. Entenda que ninguém pode amar ao mundo se antes não amar a si mesmo, que ninguém pode fazer ninguém feliz se antes de tudo não é feliz, que nada nesse mundo vale o preço da nossa felicidade, nem mesmo alguém que achamos que amamos, mesmo sem muitas vezes sequer entendermos o que é esse amor. Muitos pagam um preço alto por não se amarem antes de qualquer coisa. E quando percebem onde erraram, estão tão fracos que sequer conseguem encontrar uma saída, uma boia para se segurar. E infelizmente perdem a vontade de viver e se deixam dragar pelo mar revolto que eles mesmos criaram. Um dos propósitos das coisas que aqui escrevo é que essas palavras sejam para muitos essa boia, o salva-vidas, para que essa leitura possa trazer encorajamento para aqueles que perderam as forças e um guia para alertar a outros a não caírem nas armadilhas que nossos sentimentos nos colocam, pois muitas vezes elas nos prendem por preciosos anos de nossas vidas. Entendam que se alguém não te ama, apesar de você nunca ter feito nada a essa pessoa que o fizesse agir dessa forma em relação a você, está na hora de você analisar se essa pessoa realmente serve para você. Para isso, comece transferindo para ela os sentimentos que tem jogado sobre as tuas costas, as culpas, os defeitos que tens enxergado através do reflexo imaginário de si mesmo. Depois observe a pessoa que você acha que ama e pare de observar apenas suas qualidades. Observe também seus defeitos. Tenho certeza que você encontrará muito mais defeitos nela do que tens atribuído a você. Com certeza, dentre esses defeitos, você encontrará um que faz com que ela não te ame. Nesse caso, você terá duas opções: tentar consertar esse defeito nela para que você possa levar em frente esse amor, ou descobrir que não vale a pena sofrer tanto e ser infeliz por alguém que sequer consegue enxergar seus defeitos, ao ponto desses defeitos impedirem que ela seja e faça os outros felizes. Nesse caso, saia do seu casulo, abra um sorriso e diga: eu sou feliz porque me amei primeiro. Capítulo 11. Sei que vou morrer em breve. Como posso ser feliz? Mais e mais vezes vemos as enfermidades levarem pessoas cada vez mais jovens. O câncer, por exemplo, tem acometido muitos e deixado um rastro de desesperança em muitas famílias. O que fazer então quando isso acontece? Devo ficar inerte esperando o meu dia e hora? Tenho o direito de trazer comigo para a cova aqueles que amo, com essa minha tristeza sem fim? Posso fazer algo para melhorar os dias que me restam, aproveitando cada segundo do tempo? Como sempre, tudo é uma questão de escolha, de posicionamento, de como se portar diante das dificuldades que aparecem à sua frente. Você pode, por exemplo, excluir-se do mundo nesse tempo, privando a você e os que te amam da sua companhia, ou encarar com naturalidade algo que inevitavelmente aconteceria um dia na sua vida. Basta entender que as lembranças marcantes que você deixará para os seus entes queridos vai depender dessa escolha, pois se o seu tempo está acabando, o deles não. Então se pergunte antes de qualquer coisa: como quero que os que amam se recordem de mim? Para te ajudar, vou descrever as lembranças que você pode deixar para os seus, os exemplos de determinação ou fracasso, que podem mudar a vida daqueles que você ama, mesmo depois da sua partida. Caso escolha se isolar, assumir uma postura de coitadinho, de que Deus é injusto, de por que comigo e não com aquele meu vizinho ruim ou o traficante do bairro, você deixará lembranças marcadas nos que te rodeiam, como por exemplo: coitado, sofreu tanto, era tão bom. Não consigo esquecer o quanto ele chorava e o quanto ele sofreu. Será que fiz o que pude para salvá-lo? Talvez se eu tivesse vendido meu carro e minha casa para levá-lo a um lugar mais desenvolvido, ele tivesse sobrevivido.
Quantos ele ajudou e ninguém fez nada por ele para diminuir seu sofrimento? Escolhendo essa opção, você deixará marcado nos seus entes queridos sentimento de culpa, tristeza, arrependimento, frustração e tantos outros tão ruins quanto esses. E mesmo depois de anos de sua partida, o seu sofrimento se perpetuará, simplesmente porque lhe faltou coragem para enfrentar esse último desafio de pé, com dignidade. Caso você escolha aproveitar o tempo que lhe resta com os seus, demonstrando felicidade, alegria, fazendo as coisas que você sempre quis fazer e não teve tempo ou coragem, com liberdade, sem mais precisar fazer planos e se preocupar com o futuro, você terá a oportunidade de deixar um grande legado para aqueles que te conhecem e para tantos outros que ouvirem um testemunho da sua partida, deixando lembranças como: queria ter a determinação dele e vou buscar isso a cada dia da minha vida para que valha a pena o que ele suportou e fez por mim. De hoje em diante vou viver diferente, como ele viveu nos últimos dias, pois se ele conseguiu ser feliz, mesmo passando por tudo que ele passou, por que eu não consigo? Meus filhos e netos conhecerão o caráter daquele homem. O exemplo de força e perseverança dele não sairá dos meus pensamentos. Um dia conseguirei ser pelo menos a metade do que ele foi. Como falei desde o início, é tudo uma questão de escolha, de como enfrentamos os obstáculos à nossa frente, de como nos portamos diante das dificuldades. Sei que muitos obstáculos aparecerão durante a sua jornada aqui na Terra. Se você está passando por isso, gostaria apenas que você encarasse este último como apenas mais um, não como final, pois a jornada está apenas começando e sua decisão influenciará a tantos outros que o terão como espelho, como exemplo. No ano de 2011, fiz algumas escolhas que tornaram a minha vida um pouco mais espinhosa e não paravam de chegar notícias para mim, que eu as classificava como notícias boas e notícias ruins. Um certo dia recebi uma ligação e, ao olhar para o número de telefone que estava me ligando, disse: mais notícias ruins. Imediatamente o Espírito Santo de Deus me repreendeu dizendo: não existe notícias boas ou ruins, são apenas notícias. Depois daquele dia compreendi que muitas vezes coisas acontecem por um propósito maior e que, por pior que pareça a situação, existe sempre um motivo, um propósito para as coisas acontecerem assim. E muitas vezes só compreendemos os motivos pelo qual passamos por determinadas situações muito tempo depois. Outras vezes sequer compreendemos. Quero concluir esse capítulo dando o exemplo de uma situação que vivi. Uma explicação que o Espírito Santo de Deus me deu ao perguntar a ele sobre a partida de uma criança de 6 anos de idade. Enquanto vi as pessoas se lamentando em uma rede social, perguntando por que Deus a havia levado, uma criança em um mundo de tantas pessoas más que poderiam ter partido no lugar dela, perguntei ao Senhor por que a havia recolhido. E ele me respondeu: por amor. Sem entender, retruquei: como assim? Ele me respondeu: ela estava perdendo a inocência e, consequentemente, a salvação. Seus pais não a instruiriam no caminho da salvação e ela se desviaria de uma forma que não teria um encontro comigo e a perderia na eternidade. Como falei antes, muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo. Mas digo a vocês que se eu pudesse escolher entre viver 100 anos nessa terra, com todos os sofrimentos e tropeços que ela nos impõe, e perder a eternidade com o Criador, ou viver menos e garantir minha estadia na eternidade, tenha certeza que eu não teria dúvidas em escolher a última opção. Capítulo 12. A vida me fez sofrer desde que nasci. Como agora posso esquecer tudo e ser feliz? Em primeiro lugar, é preciso fazer algumas perguntas. O que é sofrer para você? Se sofrer para você é não ter os seus desejos realizados, não ter as suas vontades atendidas, é não conseguir tudo aquilo que você quer, sem ao menos se esforçar, é achar que tudo teria que dar certo para você, independente do seu esforço, posso dizer que você tem um grande problema a ser resolvido antes que pare de sofrer. Você deve sair do seu lugar de conforto e lutar com toda a garra que você tem por aquilo que você deseja.
Se sofrer para você é perder entes queridos antes da hora que você imaginava que seria ideal, ou mesmo perder alguém bruscamente, de forma inesperada, saiba que você não está só neste sofrimento e nessas perdas. Porém, o que precisamos saber é quanto tempo você levará para sair desse sofrimento. Sim, pois só depende de cada um de nós enterrar nossos mortos e seguir em frente, na esperança de um dia nos reunirmos a eles. Isso para quem crer na continuidade da vida. Ou para quem não crê nessa continuidade, cabe se apegar ao legado que seu ente deixou. E com certeza, o principal legado de quem parte é seu sangue, que deixou semeado em todos os seus entes queridos que ficaram. Então cabe a você decidir que tipo de legado quer ser para seu ente querido que se foi. Um monte de farrapos, cheio de autocrítica, culpa, tristeza, ou alguém que deixará de ser apenas semente e construirá seu próprio legado, perpetuando assim o legado do ente que se foi. Gostaria ainda de fazer mais uma pergunta. Você tem certeza que não tem sido você mesmo a causa geradora dos sofrimentos? Observe ao seu redor. Olhe para aqueles que vivem as mesmas tribulações que você. Veja se eles se consideram sofredores, derrotados, oprimidos e se na vida deles não existe nenhum motivo para que eles se sintam felizes. Pois quando olhamos para o quintal dos outros, geralmente vemos mais a bonança do que os tormentos. Quem sabe então, fazendo isso, você não consiga olhar de volta para o seu próprio quintal e descobrir que nele nem tudo é sofrimento. Muita coisa é apenas a sua forma de ver as coisas em relação a você. Isso acontece geralmente quando estamos com a autoestima muito baixa e tudo o que vemos em relação a nós é muito pior que a realidade. Agora, depois de responder e refletir nessas duas perguntas, devemos nos perguntar se parte desse sofrimento que nos rodeia não é consequência do próprio mundo que criamos ao nosso redor, com nossa baixa autoestima, com nossa falta de vontade de lutar e vencer os obstáculos, a nossa falta de coragem e muitas vezes medo de deixarmos nossa zona de conforto e seguir em frente, dobrar a esquina, atravessar a ponte ou qualquer outra alegoria que faça de você uma pessoa que não enxerga apenas os obstáculos, e sim aquela que usa os obstáculos como propulsor para atingir seus objetivos. Os obstáculos, os sofrimentos, as pedras de tropeço sempre aparecerão nas nossas vidas, para uns mais e para outros menos, é verdade. O que não podemos fazer é deixar que esses obstáculos dominem as nossas vidas, que eles nos enfraqueçam, que nos deixem com a síndrome do coitadinho, onde o mundo inteiro luta contra nós e estamos sozinhos perdendo essa batalha. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que não estamos sós. Pois se olharmos ao nosso redor, veremos quanto amor aquele que nos rodeia tem para nos oferecer. O que devemos fazer é usar esse amor como combustível inicial para sairmos dessa situação que nos encontramos. Em segundo lugar, devemos ter em mente que nenhum obstáculo é grande o suficiente para nos fazer sucumbir. Pois da mesma forma que desviamos de uma montanha quando ela aparentemente é intransponível, assim devemos também pegar um desvio quando uma situação é desproporcionalmente grande para aquele momento de nossas vidas. Observando todas essas coisas, você descobrirá que a felicidade é possível, independente de qualquer coisa que você tenha vivido durante toda a sua vida. O importante agora é observar se você realmente deixou para trás essas coisas que te atormentaram, ou se vem arrastando elas acumuladamente durante toda a sua vida. Quebre essas cadeias que te prendem ao passado. Deixe para trás o que passou, pois se você não tem separado tempo na sua vida em passado, presente e futuro, e vive o passado como o presente, levará para o seu futuro as tristezas do passado, e com certeza sucumbirá em uma tristeza sem fim. Capítulo 13. Minha vida não tem sentido algum. Como posso dar sentido a ela para poder ser feliz? Muitos passaram a sua vida inteira se lamentando, se inferiorizando em relação às situações que se apresentam, e com isso, ficam cada vez mais fracos em relação a elas, sabotando-se dia após dia, sendo ele mesmo seu pior inimigo, seu próprio carrasco, para o fim a que está se condenando.
É preciso compreender que seu pior inimigo não está nas ruas, no trabalho, na escola, na sua consanguinidade. Na maioria das vezes, somos os únicos responsáveis pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas, justamente por nos inferiorizarmos demais, por nos vermos menores do que somos, por nos vermos menores do que os outros nos veem. A nossa grandeza está dentro de cada um de nós, que é movida por uma autoestima elevada, por uma certeza de vitória constante, sabendo muitas vezes que as dificuldades nos atrasarão por um tempo, mas com perseverança e força de vontade, conseguiremos transpor qualquer obstáculo que aparecer. É importante salientar que não estamos falando aqui de coisas fantasiosas, impossíveis. Estamos falando aqui das coisas do dia a dia, das coisas cotidianas, que dia após dia nos levam para as coisas grandiosas que sonhamos, mas que não são apenas sonhos e com o estado de espírito certo pode ser mais real e palpável que o sonho que você teve na noite passada. As pessoas buscam a felicidade de várias formas e maneiras, tentam dar sentido à vida estabelecendo parâmetros que devem seguir para serem felizes. Mas quem disse que você consegue estabelecer um sentido para a sua vida com suas limitações, na sua maioria das vezes baseando-se apenas no pouco conhecimento que tem de si mesmo, com um complexo de inferioridade exacerbado? Façamos o seguinte teste. Em primeiro lugar, faça uma reflexão e anote em um lugar o que você acha de você mesmo, suas qualidades e seus defeitos. Faça agora uma seleção mental das pessoas que você mais convive, no trabalho, no seu lar, na escola e em outros lugares que você frequenta. Agora veja, dentre essas pessoas, aquelas às quais você é mais íntimo e que costumam ser sinceras nas suas opiniões, mesmo contradizendo a opinião dos outros. Diga a elas agora que você precisa se conhecer melhor e que para isso você precisa saber, com sinceridade, como os outros lhe veem, para parar as arestas e corrigir o que precisa ser corrigido. Compare a análise que as pessoas fizeram sobre você à sua autoanálise feita no princípio. Diante do resultado desta análise, você conseguirá descobrir realmente como você é. O resultado será um misto de como as pessoas lhe veem e de como você se vê. A partir desse ponto, você poderá compreender o verdadeiro sentido de sua vida, se isso for imprescindível para você, tendo ainda a oportunidade de corrigir as rotas que você traçou quando tinha pouco conhecimento de quem você era e de onde você era capaz de chegar. Conhecendo verdadeiramente a si mesmo, com sua autoestima elevada, você agora será capaz de compreender que os obstáculos estavam dentro de você e não nesse mundo cruel, que não tem nada para lhe oferecer, dando assim um norte para a sua vida, um sentido, com a visão ampliada que agora você terá. Entenda que a felicidade não é algo que podemos pegar e colocar na mochila, no bolso e levá-la de um lado para o outro. Na verdade, ela está na maioria das vezes na forma como vemos as coisas, como encaramos a vida, como tratamos as situações no dia a dia de nossas vidas. Não queira colocar em uma caixa o abstrato, o que não pode ser conseguido com conhecimento humano simples, teórico. Se assim você tentar fazer, não chegará a nenhum lugar. Conseguirá simplesmente ter uma vida de frustrações, o que te levará à ruína, pois você passará a olhar para si mesmo como um ninguém, o ser humano mais fraco do mundo, sem perceber que sua força ou sua fraqueza não está nos outros, nem no meio em que você vive, mas dentro de você, que decide o que fazer brotar, alegrias ou tristezas, sorrisos ou lágrimas, vitórias ou derrotas. Por isso, aconselho a você primeiro conhecer melhor a si mesmo, antes de querer traçar uma rota para a sua vida, um sentido. Pois se você não conhece a si mesmo, com certeza todo e qualquer plano que você fizer vai estar fadado ao erro, ao fracasso. Capítulo 14. Tenho muitos amigos, mas sei que muitos deles não são fiéis a mim em seus sentimentos. Como posso fazer com que isso deixe de interferir na minha felicidade? Em primeiro lugar, você deve fazer a seguinte reflexão: de que adianta ter amigos se não posso confiar neles? Respondida esta primeira pergunta, você compreenderá que aqueles em que você não pode confiar não são verdadeiramente seus amigos. A amizade é um caminho de mão dupla.
onde alguns elementos devem estar presentes para sinalizar se realmente existe uma amizade ou apenas um jogo de interesses. O primeiro, como citei anteriormente, é a confiança. Para isso, você tem que observar não só a sua confiança em relação a esta pessoa, mas também a recíproca dela em relação a você. Para testar sua confiança em relação a esta pessoa, confie a ela algo que você tem muito apreço, algo que a perda para você seja quase irreparável. Como estamos em uma via de mão dupla, veja também se essa pessoa faz o mesmo por você no dia a dia. Outro ponto importante que devemos observar é que os verdadeiros amigos muitas vezes se anulam para que nós apareçamos, se diminuem para que nós cresçamos, e não o contrário, como muitos fazem, nos usando para ganhar notoriedade. A verdadeira amizade não está em fazer tudo o que desejamos, como um capacho que limpamos a sujeira de nossos pés, mas está em querer o melhor para nós, mesmo que isso tenha algum custo para o relacionamento conosco. Compreendendo isso, você poderá analisar cada um que você ou eles intitula de amigos e saberá separar o joio do trigo, o diamante do carvão. Lhe sobrará então valorosos amigos, mas não se entristeça se depois dessa análise não lhe sobrar ninguém. Entretanto, se isso acontecer, você terá que descobrir o que em você está afastando pessoas valorosas do seu convívio e atraindo apenas as ervas daninhas. Provavelmente o motivo da sua infelicidade em relação aos seus amigos, que na verdade são tudo menos isso, vai estar na forma de como você se relaciona com as pessoas. Pois se o seu relacionar-se com seus pares está atraindo esse tipo de pessoas, provavelmente você se parece muito com eles. Se for assim, te deixo um conselho. Faça uma análise dos amigos que tinha outrora, quando sua inocência ainda existia. Procure-os se for possível. Abra seu coração com eles, para que assim possa compreender o que os fez distanciar-se de você. Assim você poderá dar uns passos para trás e corrigir seus caminhos e endireitar suas veredas, para que possas abrigar debaixo delas verdadeiros amigos. Assim você poderá ser feliz, pois não fará mais a si mesmo a pergunta que foi tema desse capítulo, pois terá ao seu redor pessoas iguais a você, que colocam o próximo acima dos seus interesses e que os ama incondicionalmente, sem olhar para os seus defeitos. Capítulo 15. Amigos, amigos, negócios à parte. É correto agir assim? Se você compreendeu o que foi dito no capítulo anterior, com certeza já terá a sua resposta. Porém, aos que ainda não compreenderam, falaremos mais um pouco sobre a amizade verdadeira, que são os amigos que esse capítulo se refere. Digo isso, pois se você realmente compreendeu o que significa amizade, com certeza sabe que entre amigos existe um relacionamento diferenciado, comparando a uma relação comercial ou com uma relação empregado-empregador, por exemplo. Entre amigos existe algo fundamental: confiança incondicional. Então por que não trazer essa pedra fundamental em qualquer negócio para dentro do seu? Como assim? Está me dizendo que tenho que trazer todos os meus amigos para trabalhar comigo? Claro que não. Estou apenas dizendo que não existem motivos para deixar de fora da sua empresa ou negócio aqueles que, tendo competência para trabalhar com você, simplesmente porque são seus amigos. A verdade é que devemos nos cercar sempre de pessoas que confiamos, pois se fizermos o contrário, com certeza teremos muitas decepções. E quando se trata de negócios, isso geralmente representa prejuízos. Temos que estar cercado de pessoas que podemos confiar, seja nos negócios ou na nossa vida privada. Por isso, não devemos deixar de convidar alguém que faz parte do nosso ciclo de amizade para trabalhar conosco, simplesmente por esse motivo. O que devemos observar nesse caso é se esse amigo é competente e será o melhor para o seu negócio. Isso também não quer dizer que esse amigo agora, que trabalha com você, terá algum benefício diferenciado dentro da sua empresa, simplesmente porque é seu amigo. Pois isso não seria justo com seus outros funcionários, o que certamente traria uma grande insatisfação no seu ambiente de trabalho.
pode ser também uma boa oportunidade para descobrir quem são os nossos verdadeiros amigos, aqueles que querem o melhor para nós, pois um amigo de verdade jamais aceitaria tratamento diferenciado dos outros trabalhadores. O importante é você perceber que uma amizade, quanto mais verdadeira for, conseguirá fazer parte de um conjunto cada vez mais amplo da sua vida, sem causar nenhum dano, prejuízo ou transtorno. Pois, como já disse anteriormente, se você compreendeu o capítulo anterior, com certeza desejará que seus amigos participem da sua vida como um todo, inclusive dos seus negócios. Capítulo 16. Vi que muitos que me desprezaram a vida toda estão melhores do que eu. Como posso fazer para que isso não me entristeça mais? Pergunta difícil, não? Quem nunca se incomodou ao ver as pessoas com caráter duvidoso se dando bem na vida, muitas das quais fizeram parte das nossas vidas, em alguns casos nos trazendo prejuízos quase que irreparáveis. Se existir alguém que nunca se incomodou com isso, que atire a primeira pedra. Apenas não esqueça de me avisar antes, para que eu possa sair correndo. Quem já leu meu livro, Caminhos do Destino, Você Tem Escolhas, sabe um pouco da minha caminhada aqui na Terra. E sabe o quanto tive que abrir mão de praticamente tudo na minha vida por causa de pessoas assim. Quando tive que abandonar meu estado com minha esposa e minha filhinha, que tinha menos de 2 anos na época, convivi por um longo período com sentimentos em relação a essas pessoas que me deixavam extremamente triste e depressivo, e que a cada dia me arrastavam mais para um vazio sem fim, que me fazia esperar todos os dias que aquelas pessoas sofressem perdas da mesma forma que eu estava sofrendo. Era como se eu estivesse ancorado, literalmente preso por correntes, àquele sentimento. Passei quase a metade do período de 2 anos em que estive no Programa Federal de Proteção a Testemunhas, nutrindo esses sentimentos que não me levaram a lugar nenhum, a não ser alguns problemas de saúde como consequência dessa sede incansável de justiça, que na verdade era um desejo de vingança. O problema é que quando passamos por situações assim, não conseguimos enxergar que estamos presos nesse ciclo vicioso, e se alguém nos falar algo a respeito, nunca aceitamos, e se alguém me perguntasse, eu sempre dizia ter perdoado a todos. Dia após dia eu olhava os sites de notícia do meu estado, louco para ver a notícia que alguns daqueles haviam se dado mal, e muitas vezes vi justamente o contrário. A sensação era horrível e a tristeza que se abatia sobre mim era cada vez maior. Apesar de ter confessado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e ter começado a ler o Novo Testamento e ver tantos exemplos de perdão daquele que foi tão maltratado, injustiçado, mesmo inconscientemente, eu não era capaz de fazer o mesmo com meus algozes. Isso me atrapalhava bastante. Era como se eu estivesse preso a correntes inquebráveis, que me arrastavam para as profundezas do meu ser, atrapalhando inclusive os meus planos e a necessidade de recomeço. Certa madrugada, enquanto olhava mais uma vez aqueles sites em busca da punição divina sobre aqueles homens, me dei conta que eu não os havia perdoado, que o que havia em meu coração era tão feio e sujo quanto o que eles haviam feito comigo. Naquele momento, caí de joelhos no chão e em prantos clamei a Deus por perdão, por não haver perdoado aquelas pessoas. Na impossibilidade de pedir perdão a elas, por estar em outro estado, bradei ao Senhor: eu os perdoo. Naquele momento, retirei um peso tremendo que estava sobre mim. Foi como se aquelas correntes que me prendiam houvessem se partido com o meu clamor e tive a sensação que a partir daquele momento eu era verdadeiramente livre para seguir em frente. A experiência que trago disso tudo e que quero compartilhar com vocês é que se algo que alguém te fez na vida ainda te incomoda, se o sucesso dessas pessoas, que muitas vezes te humilharam e te desprezam, te faz se sentir mal, nutrindo em você sentimentos ruins, é porque você ainda não os perdoou. Quero dizer a vocês que se vocês não se libertarem disso, perdoando, ficarão retidos, estagnados, escravos de si mesmos e provavelmente verão essas pessoas prosperarem cada vez mais enquanto vocês permanecem inertes, meros observadores do sucesso deles. Compreenda que para seguir em frente é preciso se libertar das correntes que te prendem ao passado. Isso só será possível se o passado não estiver presente no seu dia a dia.
Viva a sua vida e deixe que os outros vivam as suas, independente do que fizeram ou deixaram de fazer para vocês. Se te fizeram bem, tenha eterna gratidão. Se o mal, que a vida retribua a cada um, de acordo com o que foi semeado. Porém, isso não cabe a mim ou a você. Antes de construir uma nova vida, é necessário remover os escombros, o entulho do que ficou para trás. Para que ela possa estar em equilíbrio, é necessário olhar para frente, liberto de tudo que te traz tristeza e angústia. Seja feliz, aprenda a perdoar. Capítulo 17. Sei que vou morrer um dia, que vou sofrer outras vezes, mas como lidar com todas as incertezas da vida e ainda assim ser feliz? A primeira regra para ser feliz é não ter medo. Não que agora você vai ser um inconsequente e fazer coisas que colocariam a sua vida em risco. Não é desse tipo de medo que estou falando. O não ter medo a que me refiro é o oposto de ter a coragem de encarar os desafios que você tem certeza que são seus, que fazem parte dos seus sonhos, do seu projeto de vida. Lidar com as incertezas é ter coragem, pois não saber ao certo o destino da viagem e mesmo assim comprar o bilhete e embarcar faz parte da vida dos vencedores, dos que conseguem usufruir da sensação de dever cumprido e de satisfação pessoal. É como andar em um precipício sobre uma plataforma de vidro transparente, quase imperceptível aos nossos olhos, mas que podemos sentir que está debaixo dos nossos pés. Confiar nos seus planos, ter certeza do que deseja, de onde quer chegar, é imprescindível para que você não tenha medo de enfrentar os desafios e as incertezas da vida, pois, quando nos falta convicção, também nos falta coragem. A vontade de seguir sempre em frente, de não desistir, o renovo que nos revigora a cada dia, depois de mais uma batalha, depende também das pessoas que nos cercam. Por isso, é muito importante saber discernir quem são nossos verdadeiros amigos. Ter um bom senso é essencial, mas não deixe que esse bom senso seja uma trava que atrapalhe seu caminhar, pois o excesso dele também pode atrasar e até impedir que você cumpra os seus objetivos. A responsabilidade deve ser trabalhada constantemente nas nossas vidas, pois da mesma forma que o excesso de bom senso nos trava, a irresponsabilidade nos atrasa, pois nos desvia muitas vezes do caminho que traçamos de uma forma que, para pormos nossas vidas novamente nos eixos, perdemos um tempo precioso, muitas vezes muito maior que o tempo que levaríamos para alcançar nosso lugar de descanso. A palavra correta para definir um meio termo entre bom senso e responsabilidade é equilíbrio. Se você tiver um temperamento equilibrado na hora de tomar decisões que definirão o rumo da sua vida, com certeza não vai se arrepender delas. Acima de tudo, tenha fé. Pessoalmente, eu tenho fé em um Deus que, apesar de invisível, já se manifestou de forma palpável em ações que mudaram os rumos da minha vida. Mas se você não crê no sobrenatural, que existe uma força superior, um ser supremo, que está sob o controle de tudo e de todos, tenha ao menos fé em você e nos que você ama, pois se a fé não existe nem dessa forma na sua vida, você não é capaz nem de confiar em si mesmo. Aprenda a viver em paz com as pessoas que te rodeiam. Ame os que te amam, seja amável com os que não têm intimidade e cale-se diante dos que te afrontam, atormentando seu espírito, pois você não deve nunca retribuir o mal com o mal, pois colhemos o que semeamos. Viva a vida um dia após o outro, sem deixar que os temores do amanhã impeçam que você caminhe em direção ao seu alvo, pois se você os trouxer para o seu dia a dia, estará criando e vivendo diariamente uma tormenta de problemas imaginários. Se você seguir esses conselhos, será possível ser feliz, mesmo sabendo que coisas desagradáveis, do seu ponto de vista, virão sobre você. Capítulo 18. Uma mensagem final. Em um primeiro momento, pensamos muitas vezes em desistir quando as coisas ficam difíceis, quando os obstáculos parecem intransponíveis.
Quando isso acontece, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que somos fracos, incompetentes, desumanos e irresponsáveis. Fracos porque admitimos a derrota antes mesmo de chegar ao nosso fim natural. Cansamos sem ao menos termos esgotado o último sopro de oxigênio dentro dos nossos pulmões. Incompetentes porque assim também admitimos nosso fracasso e que não fomos sábios e inteligentes suficientes para planejarmos nossas vidas corretamente, pois deixamos de prever que as adversidades viriam sobre nós. Desumanos e também egoístas, porque não pensamos nos que deixaremos para trás, dos que sofrerão por anos, simplesmente porque pensamos apenas em nós mesmos. Irresponsáveis, porque apesar de termos dito várias vezes ao mundo que éramos o contrário, simplesmente não assumimos nossos erros, deixando para os que ficaram não só a situação que nos fez naufragar, mas a que criamos com a nossa desistência. Sei que muitos dos que leram e lerão este livro já passaram por situações nas suas vidas que pensaram que era hora de ela chegar ao fim. Porém, posso lhe afirmar, não és o dono dela, sua vida não pertence a você exclusivamente. Existe todo um universo ao seu redor que está conectado a você, que precisa continuar nessa conexão para que não perca o equilíbrio. Aprenda que não é possível consertar algumas coisas com nossas forças, pois sabemos que muitas vezes o remendo só as faz piorar. Mas se tirarmos o peso dos nossos ombros e colocarmos nossos fardos de lado enquanto descansamos, provavelmente o próprio tempo cuidará da situação ou a amenizará. Queria encerrar dizendo para vocês que, independente das circunstâncias, nada está perdido e que existe sempre uma solução para o que te aflige. Muitas vezes, o que nos falta é humildade em reconhecermos que não podemos só, bastando apenas estendermos a mão em busca de auxílio, de ajuda. Tenho certeza que você sempre encontrará uma mão estendida de volta, pois apesar do que muitas vezes ouvimos e repetimos, a humanidade tem salvação. Existe dentro de cada um de nós o bem e o mal. Basta apenas estimularmos para que um ou outro aflore e dê frutos. Por isso repito mais uma vez, colhemos o que semeamos. Façamos uma escolha hoje então, para que possamos colher rios de felicidade em nossas vidas. Semeemos apenas coisas boas, e aqui posso listar o amor, a compaixão, o perdão, a solidariedade, deixando que cada um de vocês a completem na longa jornada que cada um terá até o fim das suas vidas aqui na Terra. Pois, se assim fizermos, colheremos uma terra rica, não de bens materiais apenas, mas de satisfação em viver uma vida repleta de felicidade. Vocês acabaram de ouvir O Dia do Sorriso, o que é preciso para ser feliz. Escrito e narrado por Raimundo Fernandes.